E a coisa mais incrível é que enquanto a gente fica aqui, né, embarcado nas embarcações, nos barcos, convivendo com todos esses bichos, a gente tem a oportunidade dia a dia de observar esses comportamentos e aprender coisas, não só com pessoas nos contando a respeito delas, mas com a observação, que é uma coisa que a gente praticamente esqueceu, né? Que faz a gente relembrar de novo dos grandes naturalistas que fizeram essas navegações e que aprenderam através da observação como que essa grande dinâmica dos seres funciona. Então aqui, enfim, incrível. Oi pessoal, meu nome é Denis, essa aqui é a Letícia, minha esposa. Juntos a gente saiu numa expedição pelos parques nacionais brasileiros em junho de 2021. São 74 parques nacionais que a gente tem no Brasil hoje, dos quais 3 deles são marinhos. E a gente está falando então aqui do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. É o primeiro parque nacional marinho que a gente tem no Brasil. Ele foi criado em 1983. Maior parque nacional marinho que a gente tem em área, são quase 90 mil hectares. Esse aqui é o 4º vídeo, é o último vídeo que a gente vai falar desse parque maravilhoso aqui. No primeiro vídeo a gente falou um pouco do centro de visitantes, do arquipélago, da organização desse parque. No segundo vídeo a gente falou das baleias jubarte. No terceiro vídeo a gente mergulhou, falou de tudo que está embaixo da água ali, da fauna, dos corais, das algas, das relações, das belezas que tem ali e da importância. E nesse vídeo a gente vai falar então do que tem para cima. A gente vai falar das aves que a gente vê nesse arquipélago e nesse parque nacional. Bom, a gente desembarcou aqui na Ilha Siriba, que é onde tem a maior concentração de ninhos dos atobás, que são umas aves super dóceis e falantes, parece, assim, elas ficam chamando você enquanto você passa, é incrível. Aqui elas estão super bem preservadas, então elas não têm medo, elas estão de alguma forma acostumadas com o turismo sustentável e um turismo consciente, né, responsável. Então a gente passa do lado e elas ficam numa boa, dá pra você ver elas chocando, dá pra você ver elas com os bebês que acabaram de nascer sem as penas ainda e os bebês já maiorzinhos se relacionando. E é muito incrível porque parece que cada ave tem um lugar especial aqui no arquipélago de Abrolhos. Então as fragatas estão na ilha do lado, que é a Ilha Redonda. As fragatas, eu aprendi hoje, é uma coisa super interessante, elas não têm aquela glândula que seca as penas, então elas não conseguem mergulhar, então elas precisam roubar o peixe das outras aves para elas poderem se alimentar, para não cair no mar e não correr o risco de se afogar. Então assim, primeiro dia incrível já, meu, isso aqui é um paraíso muito impressionante, é um parque nacional marinho, mas tudo que acontece ao redor está integrado e está se relacionando de uma maneira incrível. É interessante falar que parece que as aves escolheram cada uma das ilhas para ser a sua casa, né? Elas estão ali frequentando o mesmo espaço, elas têm uma relação muito importante entre si, uma depende da outra em certa medida, elas vão se ajudando e se atrapalhando, é muito curioso, né, ver a relação entre elas. Eu tô aqui meio revoltado com o que eu tô vendo, porque cara, os atobás, eles ficam ou a fêmea ou o macho chocando ou cuidando da cria aqui, enquanto o outro sai para pescar. Aí... Chegou um, né? Chegou, o macho agora vai passar. Gente, olha ele organizando o ovo, sério.
Aí ele vai pescar, ele volta com o peixe e, no que ele volta, as fragatas vêm bater nele para ele cuspir, vomitar o peixe e para ela pegar, olha que folga. E aí imagina, você passou o dia inteiro, você voou lá, porque eles não pescam aqui do lado, voou, pescou, voltou, vem uma, pau! Aí você sai de novo, revoltante. Eu tô revoltado com as fragatas. Mas cada uma fica na sua ilha, cada um no seu quadrado, né? Então, assim, você tem os atobás brancos que parecem ter escolhido a ilha Siriba, para ser a sua casa. Você tem as fragatas que ficam ali na Ilha Redonda, que é a mais alta delas. As fragatas precisam desse espaço, né, dessa altitude. Logo que a gente chegou, eu fiquei meio revoltado com as fragatas que vinham aqui roubar um monte de coisa dos atobás. Mas no final, as fragatas, elas moram ali na Ilha Redonda e elas são incríveis, assim. Primeiro que aquela é a ilha que queimou lá nos 96 para os 97 e elas conseguiram repovoar e cada vez mais elas estão repovoando, mas elas não têm aquela glândula que solta um óleo que fica na pena e que permite que elas possam mergulhar e sair e que a pena não encharque. Então elas não podem mergulhar, elas têm essa limitação. E mesmo assim, elas conseguem viajar um monte e elas dormem voando. Então, assim como as baleias, elas desligam metade do cérebro enquanto elas estão voando e dormem metade, enquanto a outra metade está acordada. E aí depois alterna quando é possível, né? E elas pescam, na verdade, a gente ficou sabendo. Elas não mergulham para pescar, mas elas pescam tudo que está em cima. Então a gente ficou aqui observando que elas ficam não só pescando, mas elas também ficam capturando um monte de coisinha que está em cima do mar, tipo folhinha que vem de outros cantos. E aí elas carregam isso tudo aqui pro ninhal delas, deixa lá, e depois elas pegam essa corrente, ficam dando volta. Agora elas já foram embora, né, a maior parte, porque a gente tinha mais, dando volta. Aí elas vão lá longe, e uma coisa interessante é, elas dão a letra para os atobás de onde que eles devem pescar. Então eles conseguem se ajudar. Os atobás são os que vão mergulhar. Mas as fragatas, elas conseguem enxergar antes, né? E elas estão antes ali rondando os lugares onde tem mais peixe. E é para lá que os atobás vão. Aí eles pescam, elas chegam aqui, algumas vêm dar essas paladas nele para eles regurgitarem o peixe. Outros, obviamente, não vão conseguir, aí o atobá vai conseguir comer, vai dar para a cria também. Então tem toda essa sintonia aí para me retratar aqui, que eu não tenho partido não. Eu não sou nem das fragatas e nem dos atobás. Para mim, estão todos valendo, que bom que eles estão juntos aqui. E uma outra curiosidade sobre as fragatas é que geralmente elas ficam em árvores em outros lugares do mundo. E aqui elas se adaptaram fazendo seus ninhais no chão. Então elas pegam geralmente aqui na ilha Siriba, onde ficam os atobás, uns galinhos assim bem pequenininhos. A gente ficou observando durante esses dias aqui que até os galinhos elas vão competindo, enfim, acho que faz parte do ser fragata, essa competitividade. E aí elas pegam os galinhos da Ilha Siriba e levam até a Ilha Redonda, onde elas vão fazer os seus ninhais e elas vão colocar os galhos, aí elas fazem cocô em cima dos galhos, isso forma meio que um cimento assim, aí elas colocam mais galho para formar um ninho firme, onde elas vão depositar os seus ovos e vão de alguma forma, né? Por isso que elas ficam lá no alto, os ninhais das fragatas estão todos bem no alto, para de alguma forma reproduzir o que elas têm em terra, que são os ninhos em árvores. E aí a gente aprendeu com o pessoal aqui do ICMBio que as fragatas, diferente dos atobás,
atobasque tem as patas que parecem uma nadadeira, eles são excelentes nadadores, eles mergulham até 10, 12 metros. As fragatas têm garras, né, que relembra mesmo essa ideia, elas ficam empoleradas em árvores. Mas como a natureza é extremamente sábia e adaptativa, aqui elas encontraram o jeito que elas podiam para sobreviver da melhor forma possível. Você tem as grasinas que acabam acontecendo em vários lugares, elas ficam mais intocadas, então elas encontram uma toca e ficam ali. Você tem os atobás marrons que ficam ali na Sueste, que é uma ilha, uma área intangível do parque, então você não consegue ir até lá, né? Você não consegue descer nessa ilha. Agora vai. Vai. Ele fala, consegui! E você tem, como é que chama? Benedito. Os beneditos, que ficam ali na Guarita, que é a menor ilha. Os beneditos dão aquele show no final da tarde, uma revoada assim, impressionante. E o mais bacana que eu acho dessa possibilidade de ver essas aves é a proximidade que elas estão uma das outras e o fato da gente poder, quando consegue permanecer um tempo longo na ilha, que a gente incentiva, né, bastante, poder ficar ao menos uma noite embarcado, você consegue observar a relação entre essas aves e começa a criar hipóteses e aprendizados que são através da observação, não é exatamente alguém te contando. É claro que isso vai ser enriquecido depois com a oportunidade de que os monitores do ICMBio ou os próprios pescadores, barqueiros que te acompanham, os marinheiros ali do entorno e que convivem com essas aves há muito tempo e que têm muita informação sobre elas, vão te passando, mas é uma riqueza tão grande e é uma explosão de vida tão concentrada ao mesmo tempo que você tem esse presente de aprender como no passado, né? Aprender pela observação, aprender por vontade própria, aprender com as analogias e com as correlações que você vai criando, como os grandes naturalistas fizeram quando eles saíram para suas grandes expedições. E a gente pode, de alguma maneira, reinventar isso, reproduzir esse tipo de produção de conhecimento no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. E é isso, fica esse sentimento de... Deveria ser assim. A gente deveria, todos nós, conseguir acordar com esse som e com esse mar e com esse contato, né? Relembrando todos os dias que a gente faz parte disso, que também nós somos natureza, e que existe um ciclo muito sutil e complexo dentro dessa trama da vida, da qual a gente precisa contribuir positivamente, ao invés de causar um pouco. Então, muitos aprendizados aqui com esses seres que habitam esse espaço. Bom, e agora que a gente já mostrou então alguns vídeos do que a gente viu e do que a gente sentiu ali, as relações que a gente gravou lá no próprio parque, para encerrar, vale a pena dizer que aqui a gente finalizou, né, a nossa visita. São 4 vídeos sobre aqui o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. As informações elas estão todas aqui no YouTube, nesses vídeos, né, que a gente gravou, mas a gente também documenta no nosso site. Então, se você for aqui, sempre na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o nosso site, onde tem as informações, e a gente vai seguindo aqui a nossa expedição, que tem uma previsão aqui de 3 anos e pouco para a gente completar. São 74 parques nacionais, ainda tem mais um parque nacional marinho para a gente visitar, tem só mais um. Tomara que até lá criem mais, né, e que a gente possa ter mais parques para visitar na nossa expedição. Mas Abrolhos realmente foi assim, a expectativa era alta. Quando a gente chegou no centro de visitantes, ela aumentou mais ainda. Quando a gente chegou no parque, ela foi muito mais do que superada. Foi um negócio muito surreal. Uma das dicas de coisas que a gente já falou, mas para reforçar,
Se você for até o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, tenta passar pelo menos uma noite embarcado, porque é longe, vale a pena ir pelo dia, putz, se for o que vai dar para fazer, vale, né? Mas vale muito mais a pena investir em passar pelo menos uma noite. A gente passou 3 lá, a gente queria ter ficado mais. Todo dia é diferente um do outro, né? Cada dia mais bonito do que o outro, então vale a pena aproveitar bastante esse lugar maravilhoso que é do nosso país. A gente demorou para fechar a boca, né? Quando a gente chegou de tão embasbacado, assim, a gente só ficava de boca aberta mesmo, olhando. A gente demorou para se reacostumar com a terra firme quando a gente voltou, né? Você fica sentindo ali o balancinho, que para mim é muito gostoso, do mar, do barco. E a gente ainda vai demorar para se acostumar com o impacto que a gente recebeu ao visitar esse parque e todos os outros que a gente vem visitando há mais de um ano, né? Esse é o nosso objetivo, né? De alguma forma, encontrar a singularidade e a preciosidade de cada um dos parques que existem, apesar de serem 74 e deles formarem um conjunto, cada um deles é único. Então, se vocês quiserem embarcar com a gente nessa busca, fica aqui o convite para ver os outros vídeos que a gente tem no nosso canal, acessar o site e nos seguirem também no Instagram. Então é isso, obrigada e até o próximo parque. Obrigado. Bom, depois de 4 dias tendo as tartarugas, as fragatas, os atubás, as baleias, os peixes, essas 5 ilhas, esse mar maravilhoso como vizinhos, a gente tá indo embora. E antes de ir, a gente ainda vai fazer mais uma baleada buscando esses bichos incríveis que a gente descobriu um monte de coisa legal sobre eles. Que depois a gente conta. E fica, sei lá, não tenho nem palavras para descrever. Cada ilha aqui é